A misericórdia do Salvador e a fonte primária da nossa confiança, que é corroborada pela penitência. A revelação das misericórdias divinas por Jesus Cristo é a fonte primária da nossa confiança. Todos temos desses momentos de graça em que sondamos, com a ajuda da luz divina, o abismo das nossas misérias, do nosso nada. Vendo-nos tão manchados, dizemos a Jesus como São Pedro: Senhor, retirai-vos de mim, que sou pecador. Seria possível unir-vos intimamente a uma alma manchada pelo pecado? Procurai de preferência almas nobres, puras, privilegiadas, com o dom da vossa graça. Eu sou indigno demais para estar assim ao pé de vós. Lembremo-nos, porém, que o próprio Jesus Cristo disse: Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não chamou Mateus para ser seu apóstolo, o publicano, o pecador? E quem colocou à frente da sua igreja, como chefe dessa sociedade que deseja santa, imaculada, sem mancha, para cuja santificação vem dar todo o seu precioso sangue? Quem escolheu? João Batista, santificado desde o ventre materno, confirmado em graça e de tão eminente perfeição que o tomavam pelo próprio Cristo? Não. João Evangelista, o discípulo virgem, aquele a quem amava de modo particular, o único que lhe ficou fiel até o pé da cruz? Não. Quem escolheu então? Cientemente, deliberadamente, nosso Senhor escolheu um homem que havia de abandoná-lo. Não é admirável? Na sua presciência divina, Jesus Cristo tudo conhecia de antemão. E quando prometia a Pedro edificar sobre ele a sua igreja, sabia que Pedro, apesar da admirável espontaneidade da sua fé, havia de renegá-lo. Apesar de todos os milagres operados diante dos seus olhos pelo Salvador, apesar de todas as graças que recebera, apesar da glória com que vira resplandecer a humanidade de Cristo no Tabor, no próprio dia da sua primeira comunhão e da sua ordenação, Pedro jura não conhecer aquele homem. E foi ele que Jesus escolheu, de preferência a todos os outros. Por quê? Porque a sua igreja seria composta de pecadores. Com exceção da Puríssima Virgem Maria, todos nós somos pecadores. Todos precisamos das misericórdias divinas. E é por isso que Jesus Cristo quis que o chefe do seu reino fosse um pecador, cuja falta ficasse consignada nas Sagradas Escrituras, com todos os pormenores que mostram a sua covardia e ingratidão. Vede ainda Maria Madalena. Lemos no Evangelho que algumas mulheres seguiam Jesus nas suas jornadas apostólicas para proverem as necessidades dele e dos discípulos. Entre essas mulheres, cuja dedicação era incansável, quem Jesus distinguiu mais? Madalena, de quem disse: Por toda parte onde for pregado o Evangelho, se há de falar dela. Quis que o escritor sagrado nada ocultasse dos desregramentos da pecadora, mas quis também que lêssemos que ele aceitara a presença de Madalena ao pé da cruz, ao lado de sua mãe, a Virgem das Virgens. A ela, de preferência a qualquer outra, quis reservar a sua primeira aparição depois de ressuscitado. Ainda uma vez, por que tanta condescendência? Para exaltar aos olhos de todos a glória triunfal da sua graça. Com efeito, é tal a generosidade do perdão divino que elevou a uma das mais eminentes santidades uma pecadora caída no abismo. Um abismo chama outro abismo. Ele encontrou uma mulher de costumes perdidos, diz um autor dos primeiros séculos, e pela sua grande penitência tornou-a mais pura do que uma virgem. Deus quer que ninguém se glorie com sua própria justiça, mas que todos engrandeçam o poder da sua graça e a extensão das suas misericórdias, porque sua misericórdia é eterna. As nossas misérias, as nossas faltas, os nossos pecados, bem os conhecemos, mas o que não conhecemos, ó almas de pouca fé,
é o valor do sangue de Jesus e a virtude da sua graça. A nossa confiança tem sua origem na misericórdia infinita de Deus para conosco e recebe da penitência um dos mais fortes incrementos. A extrema condescendência de Jesus para com os pecadores não pode servir de pretexto para continuarem no pecado ou recaírem depois de se verem livres dele. Permaneceremos no pecado, de São Paulo, para que abunde a graça? De modo algum. Resgatados do pecado pela morte de Jesus Cristo, nunca mais devemos tornar a cair nele. Com certeza, notastes que, ao perdoar a mulher adúltera, Jesus faz-lhe uma grave advertência. De agora em diante, não tornes a pecar. O mesmo diz ao paralítico, acrescentando o motivo: estás curado, agora não tornes a pecar, para não te acontecer coisa pior. É que, de fato, como diz o próprio Jesus, quando o espírito maligno é expulso de uma alma, volta a assediá-la com outros espíritos piores do que ele, e se consegue tomar posse dela, o último estado desta alma torna-se pior do que o primeiro. A penitência é a condição exigida para receber e conservar o perdão divino em nós. Vede Pedro. Pecou gravemente, mas o Evangelho diz também que derramou amargas lágrimas pelo seu pecado. Mais tarde, apagou a tríplice negação com uma tríplice afirmação de amor. Sim, Senhor, sabeis que vos amo. Vede ainda a Madalena, que é simultaneamente um dos mais magníficos troféus da graça de Jesus Cristo e símbolo esplêndido do amor penitente. Que faz ela? Imola a Cristo, o que tem de mais precioso. O quê? Aquela cabeleira que é o seu ornamento, a sua glória. São Paulo diz que para a mulher é uma glória ter uma cabeleira comprida. Mas Madalena servia-se dela para atrair as almas, armar-lhe ciladas e perdê-las. E agora, em que a emprega? Em enxugar os pés do Salvador, como uma escrava, envilece publicamente, aos olhos dos convivas que a conhecem e que até então fizeram o seu orgulho. É o amor penitente que se imola, mas que, imolando-se, atrai e retém os tesouros da misericórdia. Quaisquer que sejam as recaídas de uma alma, nunca devemos desesperar dela. Quantas vezes, pergunta São Pedro a Nosso Senhor, devo perdoar ao meu próximo? 70 vezes 7, responde Jesus, querendo significar um número infinito de vezes. Neste mundo, esta medida inesgotável, em face do arrependimento, é a medida do próprio Deus. Para concluir a exposição que vos acabo de fazer, da bondade e condescendência de Jesus Cristo para conosco, quero acrescentar um fato que completa o seu lado humano e nos descobre um dos aspectos mais tocantes da sua ternura. A afeição que professava a Lázaro e as suas duas irmãs de Betânia. Em toda a vida pública do Verbo encarnado, talvez não se encontre outro caso que mais se aproxime dele como o quadro íntimo de suas relações com os amigos da pequena povoação. Se a nossa fé nos diz que ele é o Filho de Deus, Deus em pessoa, as condescendências da sua amizade revelam-nos, melhor do que qualquer outra manifestação, a sua qualidade de Filho do homem. Os escritores sagrados limitaram-se apenas a um ligeiro esboço dessa santa afeição, mas o que nos deixaram é suficiente para nos fazer entrever o que nela havia de infinitamente delicioso. São João nos diz que Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Eram seus amigos e amigos dos apóstolos. Falando de Lázaro, chamava-lhe nosso amigo. O Evangelho acrescenta que Maria era aquela mesma que ungira Jesus com precioso perfume e lhe enxugara os pés com seus cabelos. A sua casa de Betânia era o lar que Jesus, Verbo encarnado,
escolhera neste mundo, para lugar de repouso e cenário daquela santa amizade, de que ele próprio, Filho de Deus, se dignou dar-nos exemplo. Nada mais agradável para os nossos corações humanos do que a contemplação desse interior que o Espírito Santo nos mostra no 10º capítulo do Evangelho de São Lucas. Jesus é o hóspede respeitado, mas muito íntimo daquele lar. Realmente devia ser amigo muito íntimo da casa, para que Marta um dia, toda atarefada para servi-lo, ousasse interpelá-lo para se queixar de sua irmã Maria, tranquilamente sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Salvador. Senhor, então não vos importais que a minha irmã me deixe sozinha a servir-vos? Dizei-lhe que me venha ajudar. E Jesus, sem se incomodar com semelhante familiaridade na censura feita a Maria, que o abrangia, resolve a questão em favor daquela que simboliza a oração e a união divina. Marta, Marta, andas toda atarefada e perturbada com muitas coisas, quando só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Quando assistimos com espírito de fé a esta cena deliciosa, sentimos em nosso coração que Jesus é verdadeiramente um de nós. Convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos. Sentimos que em sua pessoa se verifica admiravelmente a revelação que a sabedoria eterna faz ao mundo, quando proclama que as suas delícias são estar com os filhos dos homens. Sentimos ao mesmo tempo que nação alguma tem um Deus que se aproxime dela, como nosso Deus se aproxima de nós. Jesus Cristo é verdadeiramente o Emanuel, Deus a viver no meio de nós, entre nós e conosco. Severidade de Jesus para com o orgulho hipócrita dos fariseus. A vida de Jesus é uma manifestação das perfeições de Deus, das prodigalidades da sua bondade suprema e das suas insondáveis misericórdias. É no Verbo encarnado que Deus nos descobre o seu caráter íntimo. Fez brilhar a sua luz em nossos corações para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus que se reflete na face de Cristo. Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Suas palavras e seus atos são a revelação autêntica do Ser infinito. Ora, a nossa contemplação da fisionomia de Cristo e a nossa ideia de Deus seriam incompletas se, ao meditarmos na condescendência incansável de Jesus para com toda a espécie de misérias, sem excetuar o pecado, deixássemos de examinar também o seu procedimento para com essa forma da malícia humana, a mais oposta à nobreza e bondade divina, que se resume numa palavra: o farisaísmo. Sabeis o que eram os fariseus? De volta do cativeiro de Babilônia, alguns judeus zelosos envidaram todos os esforços para neutralizar a influência estrangeira, perigosa para a ortodoxia de Israel. Procuraram, sobretudo, pôr novamente em vigor as prescrições da lei de Moisés, conservando-lhes a pureza. Esse zelo, digno de todo o louvor, e que denota um ideal elevado, degenerou infelizmente pouco a pouco num fanatismo feroz e num culto exagerado pelo texto da lei. Formou-se então uma classe de judeus, os fariseus, isto é, separados de todo o contato estrangeiro e de quaisquer relações com aqueles que não observavam as suas tradições. E de fato, interpretando a lei com rara sutileza de casuística, os fariseus acrescentavam-lhe uma infinidade de prescrições orais que tornavam-na muitas vezes impraticável e em muitos artigos pueril e ridícula. Havia, sobretudo, 2 pontos cujas minúcias eram objeto de intermináveis discussões: a observância do descanso do sábado e as purificações rituais e legais. No Evangelho, mais de uma vez, os vemos acusarem o Salvador nestes pontos.
Tinham caído num formalismo extremamente acanhado. Preocupavam-se com a observância exterior, material e mesquinha da letra da lei, e não se importavam com a pureza interna da alma. Nisto consistia toda a sua religião e perfeição, e o resultado era uma profunda obliteração moral. Estes puros transgrediam graves preceitos da lei natural, enquanto se preocupavam com minúcias absurdas baseadas nas suas interpretações pessoais. Assim, para não violarem o repouso do sábado, ensinavam que neste dia não se deviam curar os doentes, nem dar esmola aos necessitados. Vemo-los censurar os discípulos de Jesus por não terem observado o sábado, debulhando com as mãos algumas espigas para comer. Este formalismo exagerado conduzia-os forçosamente ao orgulho. Sendo eles próprios autores de muitas prescrições, julgavam-se também autores da sua própria santidade. Eram os separados, os puros, e nada impuro podia atingi-los. Que se poderia então censurar-lhes? Não era em tudo de uma perfeita correção? Por isso, tinham por si mesmos uma estima excessiva, um orgulho incomensurável. Levava-os a procurar avidamente os primeiros lugares nas sinagogas e nos banquetes a que eram convidados, as saudações e aplausos da multidão nas praças públicas. Este orgulho era ostentado no santuário. Conheceis a parábola em que Jesus Cristo pinta admiravelmente esta odiosa ostentação. O nosso Divino Salvador estabelece um paralelo entre a humildade do publicano, que não ousa levantar os olhos ao céu por via dos seus pecados, e a presunção do fariseu, que de pé dá graças a Deus por estar acima de todos os homens, por causa da sua exata observância das particularidades da lei, e reclama de Deus a aprovação absoluta de sua maneira de proceder. Além deste orgulho, o que tornava desprezíveis muitos dos fariseus era também a sua profunda hipocrisia. Em consequência da infinidade de prescrições que estabeleciam e que o próprio Senhor declara intoleráveis, muitos deles não conseguiam alcançar a santidade de que se gabavam e por isso dissimulavam habilmente as suas faltas e fraquezas, interpretando o texto da lei da forma desleal. Deste modo, podiam transgredir a lei, salvaguardando as aparências aos olhos do vulgo que os admirava. A sua autoridade e influência eram enormes. Eram considerados como intérpretes e guardas da lei de Moisés. Fazendo alarde de profundo respeito por todas as práticas exteriores da observância, impunham-se à multidão que o considerava como santos. Por isso, tudo o que lhes podia diminuir este ascendente os perturbava. Desde o início da vida pública de Jesus, começam a fazer-lhe oposição. Além de Jesus Cristo não seguir a escola deles, a doutrina que pregava e os atos com que a confirmava eram o extremo oposto das suas opiniões e do seu modo de proceder. A extraordinária condescendência do Salvador para com os publicanos e pecadores, repelidos por eles como impuros, a sua independência acerca da lei do sábado, de que se dizia Senhor soberano, os milagres com que atraiu o povo, não podiam deixar de os impressionar. Abismando-se pouco a pouco na sua cegueira, a despeito das advertências do próprio Jesus, tratam de lhe armar ciladas. Pedem-lhe um sinal do céu como prova da sua missão. Apresentam-lhe uma mulher adúltera com o fim de o porem em oposição com a lei de Moisés. Perguntam-lhe ardilosamente se deve pagar o tributo a César. Por toda parte, em cada página do Evangelho, vê-los-eis, cheios de ódio contra Jesus, esforçarem-se por fazer decair a autoridade dele junto da multidão, desviar os seus discípulos, enganar o povo, a fim de impedir Jesus Cristo de cumprir a sua missão de salvação. Mais de uma vez, nosso Senhor preveniu os discípulos que se acautelassem contra essa hipocrisia.
Mas, no fim do seu ministério público, quis, como bom pastor, que ensinava a verdade às suas ovelhas e ia dar a vida por elas, desmascarar completamente esses lobos que se apresentavam sob a capa de santidade unicamente para enganar e perder as almas simples. No solene Sermão da Montanha, Jesus Cristo assombra o auditório judeu com a revelação de uma doutrina que ia de encontro aos seus instintos inveterados e aos seus preconceitos seculares. Proclama diante de todos que os bem-aventurados do seu reino são os pobres de espírito, os mansos de coração, os que choram, os que têm fome de justiça. Declara que os verdadeiros filhos do Pai Celeste são os misericordiosos, as almas puras, os pacíficos, e que a mais sublime das bem-aventuranças é sofrer perseguição por amor dele. Essa doutrina, que constitui a carta magna evangélica dos pobres, dos pequenos, dos humildes, e a antítese da que, por palavras e exemplos, pregavam os fariseus. Por isso, ouvimos Nosso Senhor lançar contra eles uma série de 8 maldições que foram a contrapartida das 8 bem-aventuranças. Lede-as integralmente no Evangelho, em que ocupam uma página inteira. Vereis com que indignação Jesus Cristo, verdade infalível e vida das almas, põe a multidão e os discípulos de sobreaviso contra uma doutrina e procedimento que desviavam do reino de Deus, ocultavam a cobiça e o falso zelo, alteravam a verdade e as prescrições da lei, estabeleciam uma religião toda de aparências e se contentavam com uma pureza toda exterior, debaixo da qual se dissimulavam a corrupção e o ódio perseguidor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os outros. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que a pretexto de rezar longas orações, devorais as casas das viúvas. O vosso julgamento será por isso mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que tendes o cuidado de pagar o dízimo por uma folha de hortelã, de endro e de cominho, e desprezais as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a boa-fé. Devíeis praticar uma coisa sem omitir as outras. Guias cegos, que coais a água para não engolir o mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e por dentro estáis cheios de rapina e de impureza. Serpentes, raça de víboras, como podereis escapar à condenação da jena? Que contraste entre essas acusações fulminantes, entre essas veementes invectivas de Nosso Senhor e a sua atitude para com os maiores pecadores. A samaritana, a Madalena, a mulher adúltera, as quais perdoa, sem uma palavra de censura, e para com os criminosos, como bom ladrão, a quem promete o céu. Qual a razão desta diferença? Por que é que Jesus, tão cheio de condescendência com os pecadores, lança publicamente sobre os fariseus tão terríveis anátemas? É que toda espécie de fraqueza e de miséria, quando humildemente reconhecida e confessada, atrai a compaixão do seu coração e a misericórdia do Pai. Mas o orgulho, sobretudo o orgulho de espírito, semelhante ao pecado dos demônios, incita a indignação do Senhor. Ora, o espírito dos fariseus é um resumo de tudo o que há de odioso e hipócrita no orgulho. Estes, soberbos no pensamento do seu coração, estes ricos da estima de si mesmos, são para sempre expulsos da presença de Deus. Despediu de mãos vazias os ricos. Cumpre notar que o farisaísmo se reveste de muitas formas. Nosso Senhor não atacava somente os fariseus por causa do orgulho hipócrita, que sob o manto de perfeição ocultava a corrupção. Sepulcros caiados, que parecem limpos por fora, mas por dentro estão cheios de corrupção e iniquidade.
Acusava-os também de terem substituído a lei eterna de Deus por um formalismo de origem humana. Os fariseus escandalizavam-se por verem Jesus Cristo curar doentes aos sábados. Indignavam-se por ver que os apóstolos não se submetiam, antes das refeições, a toda a série pueril de abluções legais que eles tinham inventado, nas quais se resumia toda a pureza do homem. Fazendo consistir toda a santidade na observância minuciosa de tradições e práticas originadas no seu próprio cérebro, desprezavam os mais graves preceitos da lei divina. É assim que, na opinião deles, se podia, só ao pronunciar uma simples palavra, consagrar bens ou dinheiro ao serviço do templo, tornando-os assim invioláveis, de modo que o fariseu devoto não podia servir-se deles, nem sequer para pagar as suas dívidas ou para socorrer os pais necessitados. Era, segundo a própria palavra do Salvador, destruir com a tradição deles o mandamento de Deus. Este formalismo mesquinho, de invenção puramente humana, que desnaturava e diminuía a religião, esta falsa consciência, repugnavam de tal modo a nobreza de coração e a sinceridade de Jesus, que os desmascarava e condenava sem consideração alguma. Com efeito, que juízo fazia ele desta casuística? Em verdade vos digo, se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Que revelação do caráter íntimo de Deus! Que manifestação do seu modo de julgar e apreciar os homens! Essas amargas censuras, dirigidas aos fariseus, lançam uma luz preciosa sobre a noção da verdadeira perfeição. Se Jesus aponta-nos o cume da verdadeira santidade no Sermão da Montanha, na condenação do farisaísmo, descobre-nos os abismos da falsa piedade de que o fariseu é fiel protótipo. Não há embuste do demônio mais terrível, nem mais funesto, do que considerar qualquer forma de farisaísmo como a santidade reclamada pelo Evangelho. Pois assim, o príncipe das trevas ataca mesmo as almas que procuram a perfeição, obscurece-lhes a vista interior com as aparências de uma virtude toda formalista que substitui a verdade do Evangelho. Longe de progredirem por semelhante caminho, ficam estéreis diante de Deus. Toda árvore que a mão do meu Pai não tiver plantado será arrancada. É a sentença inexorável de Jesus contra a raça dos fariseus. Já vedes quanto importa nesta matéria desconfiar do próprio parecer, das próprias luzes, e quão essencial é não basear a nossa santidade em tal ou tal prática de devoção por nós escolhida, e que talvez seja excelente, nesta ou naquela prescrição da regra religiosa que se professa, cuja observância pode ser suspensa por uma lei superior, como, por exemplo, a lei da caridade para com o próximo, mas antes e acima de tudo, no cumprimento da lei divina. Lei natural, mandamentos da lei de Deus, mandamentos da Santa Madre Igreja, deveres do próprio Estado. Toda piedade que não respeitar esta hierarquia de deveres deve ser-nos suspeita. Toda ascese que não se regular pelos preceitos e doutrina do Evangelho não pode vir do Espírito Santo que inspirou o Evangelho. Diz São Paulo: verdadeiros filhos de Deus são só aqueles a quem o Espírito Santo conduz. A ternura de Jesus é tão grande que, ao mesmo tempo que lançava sobre os fariseus terríveis maldições, predizendo-lhes a cólera divina, o Evangelho nos mostra profundamente comovido. O pensamento do castigo que vai cair sobre a cidade santa, por ter rejeitado o Messias, escutando esses cegos, arranca ao seu coração sagrado gritos de angústia. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste.
E aludindo ao templo, onde não mais entraria, pois estava nas vésperas da paixão, acrescenta: Pois bem, a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que não mais me vereis, até que digais: Bendito que vem em nome do Senhor. Enquanto estamos neste mundo, são incessantemente os chamamentos da eterna bondade. Mas não sejamos daqueles que, pelo desperdício contínuo da graça e pelo hábito do pecado deliberado, ainda que leve, se endurecem a ponto de não os compreenderem. Não expulsemos o Espírito Santo do templo da nossa alma com resistências voluntárias e obstinadas. Deus abandonar-nos-ia a nossa cegueira. A misericórdia nunca falta à alma. É a alma que provoca a justiça quando despreza a misericórdia. Procuremos antes permanecer fiéis, não com aquela fidelidade que se limita à letra, mas com aquela que tem sua origem no amor e seu ponto de apoio a confiança num Salvador cheio de bondade. Então, quaisquer que sejam as fraquezas, misérias, culpas ou faltas que nos escapem, despontará para nós o dia em que bendiremos para sempre aquele que sob formas humanas apareceu na terra. Veio curar as enfermidades, resgatar-nos do abismo do pecado. É ele que coroará para sempre em nós os dons da sua misericórdia e do seu amor.